15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com uns litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar, e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-a, abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: "Vai buscar água, mamãe." Carolina Maria de Jesus chegou a São Paulo em 1937, aos 23 anos de idade, migrando da cidade de Sacramento, no interior rural de Minas Gerais. Em seus escritos mais conhecidos, ela narrou não apenas a sua própria experiência nas bandas mais periféricas da cidade, mas a cidade de forma ampla, conforme ela se constituía em meados do século XX, quando São Paulo passou a ser centralmente marcada pela ideia de crescimento. Quarto de Despejo é considerada uma obra fundante da fala em primeira pessoa do sujeito negro periférico na literatura brasileira, no sentido de ser a primeira na qual se fala desde dentro da experiência narrada, isto é, onde o sujeito periférico sai da condição de tema e torna-se autor de sua própria história. Através dessa obra, Carolina Maria de Jesus instaura no texto nacional a experiência histórica do sujeito negro marginalizado na modernidade, colocando em foco a própria ideia de desenvolvimento ao apresentar a face opressora, violenta e desigual da metrópole de São Paulo no meio século XX. Em 19 de agosto de 1960, o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, foi lançado e nele se publicava um cotidiano vivido na década anterior. A primeira parte de Quarto de Despejo cobre um curto período que vai do dia 15 ao dia 28 de julho de 1955. Depois, salta-se para o ano de 1958, com a primeira entrada no dia 2 de maio. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. O cotidiano de uma mulher negra, pobre, mãe e única responsável por seus filhos, vivendo os desafios da maternidade, da busca por expressão artística, da própria sobrevivência, não apenas material, mas também subjetiva e interior, são aspectos constantemente destacados em Quarto de Despejo. Junto a isso, há também o fato de que essa obra configura uma rasura nos discursos e representações que celebravam São Paulo somente pela face do moderno como valor positivo. O livro de Carolina Maria de Jesus constitui um dos momentos mais fortes de reflexão jamais escrito em português acerca da experiência dos negros e dos pobres na urbe paulistana. Através de seus arranjos de forma e conteúdo, o texto materializa um dissenso diante da comunidade imaginada,
ativa naquele contexto ao narrar a locomotiva do progresso do ponto de vista daqueles que seguiam sendo por ela atropelados. Depois das linhas disruptivas de Carolina, o consenso diante da ideia positiva de metrópole do progresso tornou-se inviável, pois sua escrita deflagrou o outro lado da modernidade, a colonialidade, evidenciada nos processos acelerados de racialização da pobreza, de favelização urbana, concentração da violência, etc. Aspectos inerentes do desenvolvimento econômico, que se tornam amplamente abertos em seu texto. E mais, seu texto também ampliou imensamente os contornos do imaginário da cidade, revelando uma cartografia oculta. Como ela própria dizia, inconscientemente mostrei São Paulo por dentro. O universo pensava que São Paulo era um atleta, um físico forte, e eu apresentei as suas chagas, as favelas. Diferente do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, as primeiras favelas estavam surgindo quando o quarto de despejo chegou às livrarias. Mas a margem urbana já era tema constante nas letras dos sambas e na música popular, principalmente no samba de salões, que cantava a beleza idílica dos barracões de zinco, reservando aos moradores do morro um lugar pertinho do céu. Essa imagética da favela, fabricada pelas canções, teve um papel muito importante na constituição do imaginário social nacional sobre a pobreza, à altura daqueles anos dourados. Pois nas letras desses sambas, que segundo a professora Marisa Lajolo, salientavam um reduto indisputado de uma favela lírica e apaziguadora de consciências, o morro era, a partir das letras destes sambas, basicamente um ótimo lugar para se viver. Mas o Morro dos Poetas nada possuía em comum com os escritos de Carolina para esse tema e experiência. Quando chegamos na favela, o motorista ficou horrorizado. O seu olhar percorria de um local ao outro. Exclamou: "Credo, que lugar! Então isso que é favela? É a primeira vez que vejo favela. Eu pensava que favela era um lugar bonito por causa daquele samba. Favela, oi favela, favela que trago no meu coração." Mas haverá alguém que traz um lugar desse no coração? Enquanto o motorista fitava a favela, eu pensava: com certeza o compositor do samba tinha uma mulher boa na favela. O motorista disse-me: "Olha, eu vou dar o troco para a senhora, porque quem reside num lugar desse precisa muito mais do que eu." O imaginário de favela existente é completamente desmantelado por Carolina Maria de Jesus. Sua obra era algo original porque os sentidos que criava não estavam em harmonia com os programas de verdade articulados entre os produtores e reprodutores de imagens que projetavam a favela em signos idílicos. Além de mostrar uma favela mais complexa e fraturar essa representação projetada sobre a favela, a própria concepção de periferia e, portanto, a própria concepção de cidade é completamente revista a partir do texto de Carolina Maria de Jesus. A favela em que Carolina viveu foi projetada pelo Estado para abrigar aqueles que o progresso urbano preferia manter à distância. Situada em terreno público, foi originada por estímulo da própria prefeitura, que concedeu a área para o assentamento de 99 famílias desalojadas da ocupação de um terreno particular. Isso a própria Carolina narra, contando os detalhes de delimitação do terreno, dos caminhões baú da prefeitura que realizavam as mudanças dos primeiros barracos, etc. A favela da Canindé, tanto para o poder público que gerenciava as modificações na estrutura urbana, quanto para os seus moradores, era um espaço de transitoriedade. A realidade que Carolina viveu em termos de território era diferente do que acontece hoje no domínio das autorias e tessituras periféricas. A favela não constituía uma comunidade de pertencimento para a altura que compôs quarto de despejo. Na verdade, ela achava que a favela era um problema do desenvolvimentismo, que gerou o êxodo dos camponeses para as cidades sem qualquer estrutura assegurada.
Carolina acreditava que a única solução para a favela seria a reforma agrária. Assim, ela escreveu em seu poema O Colono e o Fazendeiro e em outros diversos momentos. Através da escrita, Carolina conquistara as condições materiais necessárias para sair da favela. E foi pela escrita que ela ultrapassou dificuldades ao constituir na linguagem sua subjetividade. Dessa forma, o rótulo de escritora favelada, ainda muito recorrente, não condiz com a construção literária de Carolina Maria de Jesus, pois restringe seu campo discursivo a um universo fixo, do qual ela própria buscou afastar-se. A favela era um lugar de passagem, mas o rótulo de escritora favelada parece ter ficado cravado na carne da palavra caroliniana. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é ainda hoje seu livro de maior visibilidade, tanto em termos editoriais quanto de interesse acadêmico. O que leva à falsa ideia, ainda hoje repercutida, de que Carolina foi autora de um livro único. O título Quarto de Despejo, escolhido pelo editor, faz referência a uma expressão frequentemente usada por Carolina para significar o lugar da população pobre dentro dos projetos de modernização e progresso almejados pela cidade naquele tempo. No Quarto de Despejo, joga-se aquilo que não se quer mais, que não tem valor algum. Já o subtítulo Diário de uma Favelada traz a inscrição de um ponto de vista mais voltado ao potencial mercadológico da obra, que ao definir a autora nesses termos, a circunscreveu, antecipando uma categorização que iria acompanhá-la até o fim da vida, pois mesmo quando saiu do espaço da favela, permaneceu sendo identificada como uma escritora favelada. De um lado, a favela representava para Carolina uma negação da sua condição de sujeito. Por outro lado, a escritora problematiza em sua narrativa a visão social preconceituosa que os moradores da cidade de Cetim, como ela dizia, nutriam sobre a vida na favela, onde habitavam pessoas que a sociedade paulistana considerava marginais. Quem morava na favela era muitas vezes colocado fora da própria condição humana. Assim Carolina nos contou: passou um senhor, parou e nos olhou, e disse perceptível: será que este povo é deste mundo? Eu achei graça e respondi: nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Passei o olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. Além da autora, o próprio contexto da época percebia a favela como o quarto de despejo da cidade. Partindo desse ponto, qual valoração poderia ter àquela altura a escrita de alguém inserida na engrenagem literária como escritora favelada? E no momento presente, quando pensamos em Carolina Maria de Jesus, hoje, concebemos que sua produção escrita ultrapassa os enquadramentos prescritivos que a emparedam em um lugar fixo e limitado de enunciação e de valoração literária? Quando a Carolina Maria de Jesus surge nos anos 60, o contexto social, político e cultural de circulação de discursos à época pautou as circunstâncias da mediação para sua voz, mediação que também opinou sobre a pertença da autora ao campo do literário. Tal condição demarca a imensa diferença de tempo entre sua produção e a produção literária contemporânea de escritoras e escritores que tomam a tessitura periférica como morada, como fonte comunicante, como rede heterogênea de significações sociais e estéticas, sem mediadores. De fato, as décadas de história que separam a narrativa de Carolina Maria de Jesus da literatura periférica contemporânea é muito significativa para não ser considerada. A periferia hoje constitui seu próprio público leitor, que compartilha os mesmos códigos e não busca necessariamente e a priori o aval da academia e das grandes editoras. Saraus e feiras literárias, editoras e selos alternativos, clubes de leitura, entre diversas outras atividades altamente visíveis na cidade,
possibilitam a circulação dos textos sem a necessidade primária de legitimação pelas vias oficiais do circuito literário. Esse dado altera radicalmente o cenário, pois tal realidade não existia quando o Quarto de Despejo foi lançado. Como Carolina não se restringia a um lugar fixo, nem na escrita, tampouco na vida, uma de suas maiores marcas é justamente sua itinerância, o ato de caminhar. Dessa forma, não apenas uma ideia de periferia passa a existir após seus escritos, mas também uma ideia da sala de visitas, como ela chamava a parte visível da cidade. Essa parte passa a ser exposta sob fratura, a ganhar uma representação crítica, menos idealizada, acentuando os conflitos e negações ao outro que lhe eram constitutivas. O texto de Carolina, seguindo um padrão do seu projeto literário e de seu processo criativo, possui como marca central a escrita de si, que também é composta pela observação do outro, de modo tal que ela enuncia seus pensamentos, experiências, angústias e emoções, mas também narra o seu ao redor. E a estrada que percorria torna-se crônica em seus escritos, compondo uma verdadeira cartografia da cidade no tempo, tornando-a muito mais complexa e contraditória. A noção de modernidade conservadora ou de modernidade como contraface da colonialidade, conceitos elaborados por diversos pensadores pós-coloniais, decoloniais, é elaborada por Carolina Maria de Jesus no momento em que o Brasil almejava de fato ser o país do futuro. Sua narrativa distópica amplia os limites do realismo e do imaginário e, por essa razão, dialoga intensamente com o nosso tempo contemporâneo. Carolina elaborou de forma inaudita a experiência histórica do pós-abolição nacional e constituiu literariamente um marco zero para pensarmos de forma crítica a nossa modernidade conservadora, bem como a ideia de desenvolvimento e progresso de metade do século XX, do ponto de vista de quem for alijada de direitos e da plena cidadania. Fez isso com contornos estéticos próprios, a partir dos quais se constitui uma tradição. Carolina Maria de Jesus instaura discursividades e marca profundamente a literatura brasileira contemporânea e principalmente a literatura de cariz urbano para além dos limites do cânone.